Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Márcio. Essa aqui é a minha resenha em vídeo do livro de volume 5, Educação Física Escolar, capítulo 7, a produção de saberes na escola e o que o CBCE tem a ver com isso, do autor Diego Luz Moura. Bom, o CBCE, o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, é uma associação científica que possui como principal objetivo representar as ações da comunidade acadêmica da educação física em órgãos diversos. A associação mantém debates em torno da visão de ciência e principalmente da relação entre ciência e política. E aliado a isso, o CBCE possui muitos desafios. O CBCE é um espaço fundamental para a construção e formação dos intelectuais da área, fazendo com que a educação física se tornasse crítica, formando grupos de pesquisa prontos para debater e repensar os saberes da área da educação física escolar. Assim, de forma mais expressiva, esses debates foram levados aos combraces, eventos regionais e publicações da Revista Brasileira de Ciência do Esporte, a RBCE, que se consagra como um dos principais periódicos da área. A trajetória de lutas até sua legitimação como entidade científica necessitou de adaptações da instituição a modelos de ciência induzida por órgãos legitimadores daquilo que pode ser científico. Entretanto, apesar de ser o principal fórum que reúne os pesquisadores da área da educação física escolar, existe um abismo entre o CBCE e os profissionais que atuam no campo pedagógico. Um enorme desafio para que o CBCE possa potencializar a participação dos professores da escola aos fóruns e eventos. O autor tenta refletir sobre uma aproximação do CBCE junto aos professores das escolas, mostrando que o CBCE e as universidades estão distantes do campo profissional, valorizando os conhecimentos produzidos pelos pesquisadores, mas reforçando que as descobertas devem servir como forma de intervenção na atuação dos profissionais nas escolas. Os professores têm construído e reconstruído os saberes em seu ofício, necessitando de aproximação e diálogo com as associações, para que assim possamos reconhecer esses saberes. De acordo com o autor, a melhor forma de eliminar esse abismo seria por meio de pesquisas colaborativas, buscando uma relação entre as instituições acadêmicas e a produção do conhecimento desenvolvido nas escolas. Na primeira parte do capítulo, o autor discorre sobre a produção de saberes no campo da educação física escolar, apontando que essa é uma área que apresentou pouca habilidade em construir consensos sobre as suas intervenções na escola. Citando opiniões de autores que representam seu pensamento, aponta algumas frases por quais a educação física passou, refletindo sobre como chegou onde está, passando por uma educação física de saúde coletiva e individual, educação física da formação esportiva, até chegarmos no ponto em que a educação física escolar se volta para o centro do debate. Por um lado, o movimento crítico foi importante por inserir a educação física escolar às discussões sobre política e sociedade, ampliar o entendimento sobre o papel do professor nas escolas e apontar a necessidade das aulas de educação física como campo de aprendizagem, e não de treinamento. E, por outro lado, as discussões ficaram à beira do condicionamento da instituição escolar, reproduzida a imagem do sistema capitalista, e, além disso, criticando apenas o conteúdo ensinado, e não os aspectos didáticos e a metodologia de ensino. O debate crítico foi a principal influência para a educação física escolar, trazendo consigo o termo cultura corporal, que na época estabeleceu um consenso sobre as finalidades da educação física escolar e, dessa forma, ir além dos esportes tradicionais como conteúdo, que até então eram os únicos conteúdos de uma aula de educação física. O autor cita a importante obra de Darido, que contribuiu apresentando diferentes abordagens da educação física escolar, permitindo observar as principais influências de autores no decorrer da história e compreender o estado da área até aquele momento. Ele cita outros artigos utilizados para analisar a área da educação física, como o Entre o Não Mais e o Ainda Não, evidenciando as práticas que não gostaria de se ter na escola, que seria o não mais,
e a falta de soluções para os problemas na educação física escolar, o ainda não, mostrando que a área ainda não sabe os caminhos para resolver suas demandas. Assim, é possível estabelecer uma reflexão acerca da construção e ressignificação nas diferentes realidades escolares. Discutindo sobre a opinião de outros autores, Diego ressalta a dificuldade da educação física brasileira de materializar os avanços no campo de intervenções pedagógicas no âmbito escolar, concluindo que houve um aumento das discussões pedagógicas na década de 1980 e uma diminuição da discussão sobre as questões didáticas da educação física escolar, evidenciando que as questões didáticas devem retornar ao centro do debate pedagógico. É necessário discutir o como ensinar nas aulas de educação física, nos diferentes níveis de ensino e com diferentes conteúdos. Portanto, é necessário reconhecer os saberes dos professores que atuam no campo profissional, não esperando que todo conhecimento e inovações sejam advindos da produção de conhecimento acadêmico, pois os principais interventores estão nas escolas e, de modo geral, distantes da lógica das universidades. Porém, ainda falta esforços para gerar uma aproximação entre o campo acadêmico e profissional. A produção de conhecimento tem colocado em segundo plano as atividades profissionais dos professores que atuam nas escolas, fazendo com que os dois grupos se distanciem cada vez mais, comprometendo a relação da produção e transmissão de saberes. Para que a produção de saberes, advindos do campo acadêmico, tenham valor para a transmissão desses saberes na escola, feita pelos professores, é necessária uma relação mais horizontal entre os pesquisadores e professores. Essa relação é ainda mais necessária na medida em que os professores também produzem conhecimento através da sua experiência no dia a dia das escolas. Precisamos reconhecer a importância dessa construção de saberes a partir da prática e experiência, que tem sido ferramenta para os professores resolver problemas de ensino no cotidiano. Cabe aos pesquisadores dar visibilidade a essas práticas e compreendê-las, estudá-las e ampliá-las. Em vista da escassez de espaço que os professores têm para se relacionar com os demais, decorrente da invisibilidade das boas práticas docentes em meio às redes de ensino, é possível que as associações como o CBCE possam reconhecer essas práticas e dar visibilidade às ações que os professores desenvolvem nas escolas. É preciso valorizar o conhecimento dos professores, para assim possibilitar o entendimento dos mecanismos sociais, políticos e pedagógicos que influenciam as propostas pedagógicas. A aproximação entre os grupos deve ser sistematizada através de metodologia para assegurar seu caráter científico, e com o intuito de debater sobre o assunto, o autor apresenta algumas possibilidades. Nesse sentido, ele aponta que uma das formas de aproximação entre as universidades e as escolas se refere à construção e desenvolvimento de pesquisas colaborativas, junto com os professores das escolas, estabelecendo os processos reflexivos para os próprios professores refletirem sobre suas práticas, se caracterizando como ações formativas, no sentido de melhorar a formação dos professores para atuar nas escolas. Desgagné define os professores como co-construtores do conhecimento que está sendo produzido, fazendo contribuições no processo de investigação de um objeto de pesquisa por meio de uma metodologia sistematizada que seja compatível entre os grupos. Dessa forma, o autor descreve ações que desenvolveu no Laboratório de Estudos Culturais e Pedagógicos da Educação Física, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, com o projeto Análise das Boas Práticas no Ensino da Educação Física e Construção de Material Pedagógico, iniciado em 2013. Esse projeto construiu um espaço de debate entre os professores de diferentes realidades, de escolas municipais, estaduais, particulares e federais, para discutir sobre o ensino e construir material pedagógico. Esse projeto proporcionou vários debates sobre as diversas atuações da educação física e a construção de material que auxilie os professores na prática escolar, passando por diversos temas e aprendizados, e com o tempo reunindo cada vez mais professores.
Apesar dos grandes benefícios de pesquisas colaborativas, elas também encontram dificuldades, como o receio dos professores das escolas em receber pesquisadores para acompanhar suas aulas. Contudo, é necessário maior abertura dos professores para melhorar essa relação e potencializar o ensino da educação física escolar. Mas apesar dessa dificuldade, acredito que as pesquisas colaborativas sejam um bom caminho para seguir em busca dessa aproximação e melhor produção e transmissão de saberes. É importante que mais iniciativas de pesquisas colaborativas surjam, para que assim haja uma maior relação entre teoria e a prática real. E o CBCE, enquanto associação responsável pela educação física escolar, deve buscar cada vez mais a aproximação com os professores das escolas, tomando iniciativas como as pesquisas colaborativas, buscando forma de atrair cada vez mais professores, estimulando e valorizando a produção de conhecimento em conjunto de pesquisadores e professores. Isso não significa que é preciso deixar a produção acadêmica de lado, mas articular com os saberes da escola, que é onde acontece a educação física escolar de fato. Valeu!